Todas as vezes que nós vamos lidar com operações bancárias, um dos pontos que a gente tem que compreender, saber analisar para uma boa discussão ou até para poder reivindicar diante do banco uma taxa de juro mais acessível, é saber como é que o banco faz o funding da operação, como é que ele capta recurso, como é que ele paga aquilo ali, tá? Então, por exemplo, ó, todas as vezes, eu peguei aqui alguns exemplos, que eu vou ao banco ou para financiar um imóvel, ou estou dando um imóvel em garantia de uma operação de crédito, ou estou renegociando uma dívida e colocando o meu imóvel em garantia, eu estou gerando ou uma letra hipotecária, ou estou gerando uma letra imobiliária ou uma letra de crédito imobiliário. Esses títulos, tá? Aqui é hipotecária, imobiliária e de crédito imobiliário. Esse documento que é gerado, esse papel, ele volta para o mercado financeiro. Então o banco, ele deu aqui para o João 5 milhões. Seja por qualquer uma dessas letras. Esse documento que é gerado aqui, uma cédula, ela volta para o mercado. Então o banco vai no fundo de investimentos, aporta essa célula, um exemplo, e lá ele pega dos investidores 5 milhões que voltam para fazer novos empréstimos. Por isso que eu tenho que compreender o sistema financeiro antes de falar em uma ação judicial, antes de entrar com uma ação revisional. Porque em alguns casos eu tenho as possibilidades, as argumentações legais para fazer a afastabilidade de uma norma. Para, por exemplo, ainda que prevista em contrato a capitalização, eu pedi o expurgo dela porque eu sou um parceiro. Eu sou o fomentador da atividade do banco. Lembra, pessoal? Banco não empresta dinheiro próprio, ele empresta dinheiro de terceiro, é um mecanismo. É essa entrada de depósitos, de aplicações, de movimentações bancárias que viram empréstimos para nós, ou seja, os superavitários e os deficitários, dia a dia sendo ali encontrados dentro do sistema financeiro. Quando esse empréstimo aqui nasce, então ele cai lá na conta do José agora, 5 milhões. O banco vai multiplicar 2 vezes e meia, no mínimo. Então, 12 milhões e meio de empréstimos. E assim sucessivamente, tanto que tem uma observação na DIN 2591, em que o relator ministro Eros Graus observa isso quando ele fala sobre a aplicação, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. Donato, onde você quer chegar? Eu quero chegar na questão da argumentação. Como é que nós, advogados, ou como é que eu, empresário, posso chegar diante de um banco e trabalhar para ter uma taxa de juro a menor? Porque o banco, basicamente, ele vai olhar o spread seco, digamos assim. Ah, agora a Selic está 13,25%. Então o banco vai argumentar para você, olha, o tomador de crédito, a Selic aumentou, agora a tua taxa de juro vai ser muito mais elevada. Então eu tenho que fazer um contrapeso aqui. Opa, ela aumentou para quem é tomador de crédito também, para quem é só tomador ou para quem fomenta a atividade? Porque eu tenho que trabalhar nesse sentido, fazendo o quê? A aplicação do princípio da igualdade nas relações bancárias. Eu não sou cliente do banco. Fui lá pegar um empréstimo, é uma tratativa de uma maneira. Eu sou cliente do banco, fomento, gero letras ou hipotecário, ou imobiliário, ou de crédito imobiliário. Então, será que eu posso ser tratado da mesma maneira ou eu teria direito a uma taxa de juro mais acessível, mais baixa? Ou, por exemplo, será que eu não devo colocar no spread essa excludente ou essa benesse para o meu cliente? Compreende o que eu estou dizendo? Esse cliente, ele ajuda o banco a recaptar recursos. Então, é um ciclo que ele é infinito. Todos os dias o dinheiro entra, vem para nós repagamos contas, redepositamos em outras operações e ele vai se multiplicando. Agora você pensa comigo assim, ó, estou atendendo esse cliente ou sou esse empresário que tem esse perfil, que foi tomador de crédito e que num determinado momento fez lá uma composição e colocou o imóvel em garantia. Ou também sou um tomador de crédito, não estou fazendo uma recomposição, mas estou pegando um capital de giro e colocando o meu imóvel em garantia.
A análise tem que ser feita retroativa nesse caso. Primeiro eu tenho que avaliar o histórico passado desse cliente, como é que ele operou com o banco, possíveis desrespeitos e ilegalidades que ocorreram, para depois eu chegar no ponto da tomada do crédito ou da renegociação e poder fazer os apontamentos, por exemplo, de compensações. Eu não deveria ter tomado 5 milhões, eu deveria ter tomado 2.350.000. Porque isso aqui bastaria para fazer o pagamento, para eu fomentar a empresa da maneira que eu necessito. Eu vou já para um outro ponto. Essa cédula, ela foi lá para o SCR também, que é o Sistema de Crédito Brasileiro, como uma tomada de 5 milhões. Porém, eu estou agora com base técnica para apontar que eu poderia anotar 3.350.000. Opa, eu já não estou mais trabalhando somente com a questão da excludente de algumas possibilidades ou da afastabilidade de algumas normas. Eu estou demonstrando que o meu cliente também já tem uma anotação indevida. Então, olha só, o banco poderia ter feito comigo uma negociação de 2.350. Por um ato ilícito dele, ele gerou uma cédula de 5 milhões. Então, eu tenho que trabalhar com todos esses pontos, pessoal, para eu fazer uma argumentação bem legal, bem sólida, para que a gente possa realmente, em termos de discussões de ações de juros bancários ou de aplicação financeira, ou de qualquer que seja a questão envolvendo banco versus cliente, eu tenho que saber passear por dentro de todas essas questões, de todas essas informações. Não posso me esquecer de que o sistema financeiro ele é tão quanto complexo como, por exemplo, questões tributárias, onde você vai gradativamente no dia a dia tendo alterações, por exemplo, de resoluções, nascimento de novas circulares, alteração ou complementação de resoluções anteriores que estão sendo modificadas e sem esquecer que eu sempre devo olhar para o princípio da legalidade. Ainda que haja uma resolução, ela não basta em si só para normatizar uma operação bancária. Eu tenho que ir para a lei do sistema financeiro e de lá extrair a norma, a possibilidade, a legalidade para o banco fazer algumas práticas diante do meu cliente. Fique atento a isso e eu te garanto que essa é uma maneira para você ter mais solidez nas discussões e a partir da solidez, mais probabilidade, por exemplo, do direito para você impedir um leilão de um imóvel que tem esse tipo de discussão. Só para fazer um apontamento aqui, olha que interessante. Nós fizemos uma análise de um cliente e o banco emprestou na época lá tipo 1 milhão para ele, tá? Com imóvel via giro. Então, mediante esses apontamentos e também demonstrando que o banco aplicou o recurso dele, nós conseguimos impedir a tomada daquele imóvel. Então, o judiciário foi muito tranquilo em ver que havia probabilidade do direito, que havia risco de dano irreparável e, a partir desses apontamentos, proibia a tomada de um imóvel pela Caixa Econômica. O que possibilitou para o cliente um lapso temporal muito legal para que ele pudesse, assim, se preparar financeiramente para a próxima etapa, que, por exemplo, pode ser um grande acordo. Ou uma decisão, aqui no caso, que declare que você não tem que pagar 5 milhões, mas 2.350.000, ok? Então, ó, pega essa dica. Pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha ele agora, deixa o seu like que é importante para nós e também envie para os seus amigos aí da tua rede para que todo mundo possa acessar o nosso canal e compartilhar e ter diariamente, semanalmente notícias e matérias que tratam somente do direito bancário. Um grande abraço, fique com Deus.